Tivemos a oportunidade em trabalhar com SDSF no módulo anterior, né? E agora sim surge o nosso desafio, né? Vocês perceberam, beleza, o job funcionou, vocês viram que deu return code 0, foram no output, navegaram e encontraram o job. Mas, e outros programas? Nós vimos um específico. Agora sim surge o nosso desafio, né? O nosso desafio é representar esse modelo de entidade que a gente tem aqui. Dois grupos de tabelas para armazenar dados estatísticos e de accountability do mainframe. Uma das curiosidades e o que eu havia falado para vocês é que tudo que é executado no mainframe, os dados de accountability estatísticos são gravados. Esses dados de accountability estatísticas servem para monitorar a própria execução dos processos no mainframe. Então, nós vamos gerar com esse exercício, vamos gravar o conteúdo dos dados de SMF, que são onde todos os registros são armazenados, dependendo do subsistema ou da aplicação que é executada no mainframe, os dados são guardados no SMF, registros de SMF. Isso é um grande diferencial do mainframe em relação a qualquer outro ambiente. Principalmente em termos de, hoje em dia, que a gente fala de IoT, né? E sensores, você precisa monitorar toda a execução, né, de atividades. E em linha de negócios não é muito diferente. Você quer saber como anda as suas vendas com uma determinada promoção indicada numa determinada loja dos seus estabelecimentos, né? Então, em tempo real, de preferência, né? Então, o que eu estou mostrando aqui é uma funcionalidade do mainframe, onde eu utilizo os dados estatísticos para carregar uma série de tabelas do modelo relacional no DB2 e depois a gente navegar e verificar o resultado dessas tabelas. Para que isso seja criado, nós vamos executar essa série de jobs aqui, tá? Então, eu vou navegar em alguns jobs, né? Na lista de jobs, vou navegar na lista de jobs, apresentá-los e, a partir daí, vocês vão executá-los também, criar os seus próprios databases, carregar os seus próprios databases e manipular os seus próprios dados nos seus databases. O primeiro job que a gente vai executar, então, é justamente o de criação do nosso banco, né? Aqueles dois modelinhos modelinhos lógicos de criação do nosso banco, de modelo relacional de criação do nosso banco, foram codificados em Data Language Definition, DDL, Data Definition Language, em DDL, que é a sintaxe utilizada no SQL para a criação do nosso metadado. Metadado, tá bom. Metadado, eu tenho aqui o DB2, estou no SDSF, e vocês veem os processos do DB2. Lembra lá no comecinho, quando eu falei de vocês processo? Então, nós temos 4 processos do DB2. O DBM1 é o processo que faz a gestão do banco de dados em si. Ele que gerencia a parte de armazenamento físico com o sistema operacional. O master, ele tem o papel de gerenciar log, por exemplo. O IRLM é o responsável por garantir lock e concorrência. E o DIST permite acesso do ambiente distribuído ao mainframe. Ou seja, a gente tem uma série de processos que garantem os mecanismos ACID para que os meus dados sejam mantidos dentro do DB2. Tá ok, pessoal? Eu estou na tela aqui do DA, dentro do SDSF, eu prefixei por DB2T, asterisco, e eu consigo navegar e ver. Então, agora a gente volta. O primeiro job que vai ser executado é o CreateDB. DDL CreateDB. Que tela eu estou aqui? Bom, eu estou na 3.4, entro na 3.4 e busco pelo meu job, CreateDB. Esse é o job de criação do database, tá?
Opa, deixa eu ver aqui. Só um minutinho, ele já está aberto aqui em outra tela. Start aqui. Toma. Tá, esse é o job de criação do database, tá bom, pessoal? Esse job, eu tenho um cartão job, tenho um cartão JCL-lib, que só serve para me indicar aonde eu vou executar o job, da onde eu busco os comandos para esse job, e o cartão exec. Eu posiciono o meu cursor embaixo do exec e pressiono o PF8. Ele me permite, ele move o conteúdo para cima e eu consigo ver o resto do job, tá bom? Bom, esse job ele executa um programa chamado IKJ-FT01. Esse programa, por sua vez, invoca o DB2, DB2, DSN System DB2T. E um comando do DB2 executa um outro programa chamado DSN-TEP2 com um plano DSN-TEP2. Ok, pessoal? Ou seja, eu estou invocando no batch o programa IKJ e dentro do DB2, o DB2 está rodando um programa chamado DSN-TEP2. Esse programa ele serve para executar o DDL, as instruções DDL de criação do banco. Onde estão as instruções DDL de criação do banco? Sysin, ok? Só que dentro do Sysin aponta para um membro específico. Eu vou copiar esse membro e a gente vai navegar nele. Posicionar em outra tela. O nome do membro é DDL CREDB. Vou buscar DDL CREDB, veja, o membro está aqui. 2.555 entradas de criação do banco. A gente não vai falar de tudo, mas esse é o DDL, não dá para falar de tudo, né? Mas esse é o DDL de criação. Então, por exemplo, eu estou setando meu current SQL ID, que são instruções SQL aqui, pessoal. Estou fazendo a criação do meu database. Depois, a criação de tablespace dentro de um database, usando um grupo de storage específico, definindo a alocação primária, alocação secundária e vários outros parâmetros do DB2. Não é foco do nosso curso a gente conhecer todos esses parâmetros agora, mas sim, num curso posterior a gente pode falar sobre o DB2 e a administração do banco. Criação da tabela, né? E assim por diante. Depois vamos ter criação dos índices, ou seja, a gente está criando toda a estrutura para armazenar os registros de SMF que monitoram o banco de dados do DB2. Okay? Monitoram a execução dos processos do DB2 para que a gente investigue. Tá ok? Então aqui vocês vão executar esse job. Esse é o primeiro dos jobs da criação do banco. Em seguida, vocês vão rodar um outro job. Um job de insert. Vão fazer um insert numa determinada tabela. Só para que a gente conheça um outro programa que é executado pelo DB2. No primeiro, a gente conheceu o DSN-TEP2. No segundo, o job de insert também utiliza o DSN-TEP2. Top. Insert. Também executa o DSN-TEP2, porque interage com o DB2, executando um programa, rodando o programa TEP2. E a instrução de inserção está aqui. Insert, into, e o nome da tabela. E a gente está fazendo o quê? A gente está inserindo na tabela DEPT, que é minha, que foi criada no primeiro exercício. Eu estou inserindo os resultados, os dados que vêm da tabela DSN 811 DEPT, ok? Ou seja, aqui eu estou executando os comandos DML, manipulação de dados dentro de um banco. Percebam que essa inserção de dados de uma tabela a outra gera registro de monitoração dentro do mainframe. O mainframe captura esses registros de monitoração e sabe. Então, esses dados de monitoração vão ser gravados também nas nossas tabelas ao final do exercício, tá bom? Próximo é o job de unload. Unload dos dados de SMF, tá ok? Aqui, nós vamos ler os registros de SMF do sistema operacional que foram gravados até o momento, né? E esses registros
eles vão servir de insight para gerar a carga do DB2, das tabelas que nós criamos no exercício 1, no job 1, IFA SMF. Aqui. Então, nesse caso aqui, esse job está rodando, está lendo os registros de SMF sistema operacional e gerando um arquivinho com base na informação de entrada e saída e informando que só quero os registros 100 a 102, que representa DB2. DB2 grava no SMF os registros de 100 a 102. Tá? Outros produtos gravam em registros diferentes, em tipos de registros diferentes, mas o DB2 é de 100 a 102. Então ele vai gerar para mim um output a partir da minha entrada SysUma 1, ele vai gerar um output na ADCE 8. E atenção, pessoal, que vocês, quando executarem, têm que utilizar o seu High Level Qualifier. Como vimos aqui, eu apresentei até o terceiro job para vocês e existe uma série de outros jobs que vocês vão executar. O job 4, Create GDG. O GDG é um tipo de dataset versionado. Então, ele cria para você um versionamento em dataset, ok? Para que você possa executar e ele sempre gravar no mais antigo e manter aquelas gravações no limite que foi definido. O Statistic Load, esse job, ele gera, a partir dos dados de SMF, ele gera os registros de estatística para carga no DB2. O Accounting, mesma coisa, ele vai gerar os dados de Accounting para carga no DB2 também a partir do SMF do sistema operacional. E em seguida, no Step 7 e 8, a gente vai fazer a carga. Esse Step 7 e 8 vai carregar as nossas tabelas, com informações referentes a programa, informações referentes a acesso e assim por diante. Ele vai carregar as nossas tabelas com informações até o momento. No Step 9, a gente vai coletar a estatística, vai rodar uma estatística das nossas tabelas para que o metadado do DB2 tenha esta informação. Ok? E aí, pessoal, a gente pode navegar e verificar se as tabelas foram carregadas com sucesso ou não. Step 10, vamos fazer image copy. Ele roda um image copy da tabela. Step 11, vocês vão fazer um unload dos dados daquele image copy para praticar esse Step 11, por exemplo, do unload, pessoal. Eu estou rodando um unload, eu rodo novamente o DSNU proc, é uma procedure, uma outra sintaxe de comando do próprio DB2, do próprio banco de dados DB2, tá bom? De manipulação do banco, de administração do banco. Eu faço um unload de um determinado tablespace a partir de uma cópia que eu tirei, ok? Na realidade, é só para que você treine realmente como funciona. Nesse caso aqui, eu estou buscando, olha, por exemplo, eu fiz uma cópia do meu tablespace, daquele tablespace que a gente acabou de carregar de accounting e estatística, só que pensem, o accounting e estatístico carregado naquelas tabelas, eles são referentes ao ambiente todo. Então, tem dados de todos os usuários do ambiente, não somente os meus. Eu quero extrair informação somente do meu. Eu fiz um image copy e a partir desse image copy eu uso uma cláusula when para fazer um unload só dos meus dados. E esses meus dados eu populo em seguida no Step 12. No Step 12 vocês vão rodar um job que vai fazer a carga somente dos seus dados para essa tabela em específica, que é a tabela, o tablespace TSP AFPK, que ele contém dados de estatística. Como eu navego e como eu vejo, né, a minha execução?
eu vou ser bem breve, né? Mas eu vou startar uma nova sessão do ISPF. Nessa nova sessão eu vou invocar o DB2, pessoal. Tá? Opção 12, invoco o DB2. Essa página inicial do DB2, eu posso escolher quais produtos do DB2 eu vou trabalhar. Nós vamos trabalhar com o DB2 Admin. Eu vou apresentar para vocês uma ferramenta para que vocês monitorem a execução das tabelas, a criação desses objetos no banco. O DB2 Admin posiciona a Contab em frente a ele, seleciona a ADM, Enter. Agora sim estamos no DB2 Admin. Tá? Enter novamente. Essa é a tela principal do DB2 Admin. No DB2 Admin, pessoal, vamos utilizar somente a opção 1, que é manipular o catálogo. Porque, como a gente havia falado, né? O banco, ele tem um banco de dados relacional, ele mantém um catálogo com a informação do próprio banco. E nós acabamos de criar um grupo de tabelas e a gente quer saber se foi criada com sucesso. Então, opção 1, ok? Em seguida, entra com o owner, posiciona aqui, AED01, por exemplo, ok? E busque em opções que tipo de objeto eu quero avaliar se criou ou não. Eu criei tabelas. Opção T, tabela, Enter. E ele vai trazer para mim todas as tabelas que foram criadas, ok? Nesse caso aqui, que eu estou apresentando, veja que rows ele mostra -1, significa que estatística não foi coletada. Por isso que o exercício contempla, no exercício 9, a rodada da estatística, é para coletar estatística e informação, tá ok? Bom, essas tabelas são as tabelas que foram criadas no primeiro exercício e que provavelmente já tem os dados carregados. Tá? Uma delas que nós vimos aqui, por exemplo, é a TSPF-PAF-PK, o Table Space, que contém a tabela Program. Browse. Não tem dados algum carregado nessa tabela. E no de vocês terão, vão ter dados carregados. Tá bom, pessoal? E por fim, eu peço que vocês utilizem aí e façam queries nas tabelas do DB2 PMF ACC Program. Tá bom? Agora, esse upload Watson Analytics vai ser um tema para uma próxima aula. Porque eu acredito que vai ser muito valioso, principalmente a monitoração do ambiente, né? Como a gente está trabalhando com dados de performance, a gente ter um tópico tratado especificamente em como extrair informação a partir desses dados de performance do ambiente dentro do Watson Analytics. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham sucesso nesses exercícios. O desafio foi colocado em algumas turmas, como eu havia comentado inicialmente. Não conseguimos concluí-los todos, mas todos os exercícios sim finalizam com sucesso com o Return Code 0. Espero que vocês consigam fazer, finalizar, e me procurem caso tenham alguma dúvida ou queiram tirar ou queiram me apresentar alguma coisa. Tá bom, pessoal? Fiquem à vontade. A gente se vê no próximo curso para falar um pouco mais e tratar do Watson Analytics e manipulação desses dados que a gente extraiu no mainframe. Um abraço a vocês.